Meu nome é Caio, sou escrevente do TJ São Paulo e hoje eu estou começando um projeto diferente aqui no canal, que é trazer entrevistas de aprovados no concurso do TJ, pessoas que têm uma história, pessoas que podem agregar, né? Que podem te ajudar na sua jornada. E nesse primeiro vídeo, eu estou contando com a presença do Leon. Leon, quem é você? Se apresenta para a gente, por favor. Tudo bem, Caio? Primeiro, um prazer estar aqui participando desse vídeo no seu canal. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Meu nome é Leon, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Sou formado em economia, me formei pelo Unicamp em 2012, mas nunca segui na área, né? Tentei algumas entrevistas na área da economia que não foram para frente, e nisso comecei a prestar concurso, e os resultados foram muito bons, né? Então eu me dediquei exclusivamente a concurso aí desde quando eu me formei em 2012, e atualmente estou no meu terceiro cargo público, né? Acumulei inúmeras aí aprovações em distintos órgãos públicos, né? Concurso da Polícia Civil, concurso da Secretaria da Educação, do Detran, prestei 2 cargos, trabalhei lá também, e atualmente estou no Tribunal de Justiça, já há 8 anos, como escrevente técnico judiciário do TJ. Também prestei Ministério Público, Câmara de Valinhos, e fiquei, depois que eu entrei no TJ, um período ali sem prestar concurso público, né, me dedicando ao trabalho. Foi um período que minha filha nasceu, me dediquei à família, e recentemente voltei a prestar concurso na área jurídica, porque eu também iniciei minha segunda graduação em Direito, me formo já o ano que vem, e pretendo prestar concurso aí na área jurídica. Então, é por aí, esse sou eu. Então, já tem um tempo que você está no TJ São Paulo, né? É na capital? Onde que você trabalha? Não, é em Campinas mesmo, eu prestei aqui para minha Hum. cidade, né? E desde então eu trabalho no TJ no mesmo cartório, né? Na área civil. Foi um cartório da sexta vara civil aqui em Campinas, né? Antigamente a gente tinha 10 varas cíveis e recentemente teve uma mudança, né? Virou o PJ. Então os cartórios cíveis se reuniram, né? E viraram 3 UPJs. Atualmente eu estou na UPJ número 2, que reúne a quinta vara civil, a sexta, a sétima e a oitava. Leon, você fez a prova do TJ? Quanto você tirou na prova? No TJ foi uma prova que eu fui muito bem, eu acertei 93% de acertos, né? Eram 100 questões, né? O mesmo formato atual, e com esse 93. percentual eu fiquei em quinto lugar geral. E uma Ah, coisa bacana desse concurso foi que eu gabaritei as questões do bloco de conhecimentos em direito, né? Eu entendi. realmente estava bem preparado, estudei bastante, e ali essas 7 questões que eu acabei derrapando, não acertando, se concentraram nas questões de informática e questões de atualidades. Pô, então, mas você pegou então o formato atual da prova, você já fez uma preparação nos mesmos moldes que o pessoal tem que fazer agora, né? Já era esse modelo de prova. Exatamente, já era esse modelo, a divisão muito similar ali, né, nos blocos de conhecimento, português com 24 questões, direito com uma grande quantidade extensa, né, e os conhecimentos básicos ali de matemática, informática, atualidades. Então, o mesmo formato, né, a estratégia que eu usei lá na Hum. época é a estratégia que eu indico agora para o pessoal também. Leon, você. Como é que era a sua rotina, cara? Sim, alguém te bancava, você precisava trabalhar, mais ou menos na época que você estudou para o TJ, assim, quantas horas você estudava por dia, ou era por semana? Você chegava a medir isso? Cara, na época que eu estudei para o TJ, eu já trabalhava, eu estava exatamente no Detran, né, como agente estadual de trânsito, Mas e você era aprovado. eu tinha uma rotina um pouco complicada, assim, no sentido de deslocamento, porque eu não trabalhava na mesma cidade que eu moro, né? Eu trabalhava em Paulínia e eu sou de Campinas, então ali tinha um deslocamento, às vezes muito trânsito, eu perdia mais de 1 hora por dia no trânsito, e trabalhava período integral, das 8 da manhã até as 5 e pouco da tarde lá em Paulínia, então eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha. Então eu usei muito essa questão do trânsito para estudar também, né? Eu Entendi. ouvia audiobook, né? Ou a letra da Lei Seca gravada, né? Então eu vinha ouvindo no rádio do carro, né? Pô, E bacana. aproveitar esses tempos mesmo. Ou E de então, assim, noite, né? cada minuto contava, assim. Cada minuto contava, sem dúvida. Eu buscava estudar um pouco antes do trabalho também. Não dava muito tempo, porque eu tinha que sair de casa, às vezes, antes das 7 da manhã, para chegar a tempo, né, tranquilo no trabalho. Mas eu buscava acordar às 5 da manhã e estudar ali pelo menos 1 hora e pouco antes de começar a trabalhar, porque eu acho que para a gente estudar,
a gente tem que estar descansado, isso é importante, né? Às vezes não é possível, por causa da sua rotina, realmente o único horário que sobra é de noite, mas é mais inteligente você buscar estudar depois de acordar, que você vai estar descansado, né? E deixar para estar cansado durante o dia que você está no seu trabalho, fazendo coisas mais mecânicas, do que ter um dia inteiro exaustivo de trabalho e depois chegar em casa e buscar estudar, você vai reter menos informação, esse é o natural. Mas pelo fato de eu trabalhar bem cedo, né? Iniciava 8 da manhã e ia até 5 da tarde, além dessa hora de manhã, eu tinha que complementar a noite também, não tinha jeito. Então, voltando do serviço, eu tomava um banho ali, comia algo e ia para os estudos. E ali eu fazia um estudo até 10h30, às vezes dilatava até 11 horas da noite, não mais que isso, e aproveitando o tempo, né? Na hora de jantar, rapidinho, eu ligava para falar com a minha namorada, para não perder tempo, né? Enquanto eu falo com ela, eu estou jantando para já voltar aos estudos. Então, foi um período, principalmente no pós-edital, que realmente você tem que ter uma dedicação muito grande. Principalmente você que trabalha, tem que aproveitar o tempo mesmo. Então você acha assim que até hoje o TJ continua com um grande número de nomeações, a gente vê, né, as listas rodando. É, você acha então que dá para ser aprovado um TJ trabalhando, não é um impedimento? E no seu caso, com uma nota boa, né? Você acha que isso é possível? Essa realidade se mantém ainda? Eu não somente acho que é muito possível, como é o mais provável de acontecer se a gente pegar as estatísticas, né? A maioria dos aprovados, historicamente, são pessoas que estudam e trabalham, né, concomitantemente. Então, isso é plenamente possível. Eu, inclusive, recentemente voltei a prestar concurso e, atualmente, eu estou em uma fase até mais complicada, se você for ver de tempo, porque, além do trabalho que eu sempre tive, agora eu tenho também faculdade. E nisso ainda consegue encaixar ali um período para estudar, e eu tenho tido bons resultados também nesses concursos. Então, eu acho que você trabalhar não é um impeditivo, pelo contrário. Inclusive, quando você tem o dia inteiro disponível, muitas vezes você tem a tendência de achar assim, tá tranquilo, tem o tempo todo, e você vai procrastinando. Quando você tem muita coisa no seu dia para fazer, né, muita ocupação, você tende a ser mais focado, mais direto, e não procrastinar, usar melhor o seu tempo e focar nos estudos. Entendi, acaba sendo mais cirúrgico, né? A gente tá gravando esse bate-papo aqui bem próximo da prova, né? A minha intenção é liberar essa entrevista aí algumas semanas antes da prova, da próxima prova do TJ São Paulo aí de 2024. É, na reta final da sua preparação, assim, para quem não tem tempo a perder, os minutos estão contados, o que que você fazia? O que que você acha que funciona para quem tem pouco tempo, para quem aí tem algumas semanas para a prova? Legal. Cara, primeiro eu acho assim, tem muita gente que divulga técnica rebuscada de estudo, né? Coisas mirabolantes. Eu sou a favor do foco e do simples, né? Igual nas Olimpíadas a gente teve aí o caso do turco, né? Que atirador lá É, que foi lá, né? Oakley padrão. Do óculinho, né? Sem nenhum mecanismo assim fora do normal, super simples, foi lá e conseguiu a medalha de prata. Então eu acho que tem que ser o simples, né? Para mim sempre foi só estudo da teoria, revisão e questões, né? Isso aí que você vai fazer no seu ciclo, né, de estudo. E agora varia muito a questão da teoria, se você vai estudar com PDF, com videoaula, isso aí eu já fui, antigamente eu falava, pô, videoaula eu não gosto, né? Eu não vou estudar com videoaula, mas a videoaula também pode ser interessante, se você tem dificuldade na matéria para começar, né? O PDF é mais interessante quando você já está um nível mais adiantado e tal. A questão é você procurar evitar o estudo passivo. Então, até em uma videoaula, se você ficar só ouvindo lá o professor, pô, você não vai estar assimilando tão bem. Agora, se você ouvir a aula e depois de um tempo, você, pô, passou um dia, dois, tenta escrever, né? Tudo que o professor diz, tenta lembrar tudo. Aí você volta na videoaula, vê se você lembrou tudo. O que você não lembrou, você vai complementando. Aí você está usando a videoaula de uma forma inteligente, né? Para fazer um estudo ativo. Então, toda técnica de estudo eu acho que é válida. Você tem que ver o que funciona melhor para você, né? E se com isso você está evoluindo nos estudos. Agora, a reta final que você me perguntou. O que é muito importante? Eu considero assim, para o concurso, a gente tem que usar tanto a memória de longo prazo quanto a de curto prazo. E na reta final é a hora da gente se preparar para utilizar a memória de curto prazo. Então, a Boa. gente tem algumas matérias que são muito extensas. Por exemplo, concurso de escrevente do TJ. A gente tem direito processual civil. Ali tem muitos artigos mesmo. Por mais que a banca normalmente foque em algumas
matérias ali dentro que ela tem mais costume de cobrar, mas é muito extenso. Então, você não vai usar a memória de curto prazo em processo civil, né? Deixa o seu estudo normal, as suas revisões e tal, e confia nisso. Agora, tem algumas leis que são bem curtas, né? Por exemplo, juizado especial, normalmente dentro dessa lei ainda seleciona alguns artigos, né? Então restringe ainda mais. Tem outras, por exemplo, Lei de Improbidade, Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, né? São leis mais enxutas e que com certeza vai ter um número grande de questões na sua prova. Então, vamos usar a memória de curto prazo no estudo dessas leis, entendeu? Então, você foca nisso ali, faltando uma semana para o concurso, porque você, estando bem nessas leis, com certeza vai garantir uma grande quantidade de questões aí. Outra coisa muito importante para a reta final, a questão do emocional, entendeu? Isso aí, da sua confiança, você trabalhar isso, porque não adianta você ter feito todo um estudo e você chegar sem confiança na hora da prova, pensando, pô, será que é para mim mesmo? Eu trabalhava, né? E tem tanta gente aí que só estudava, né? Será que eu estou realmente preparado? E você colocar essa dúvida que na hora da prova pode te trazer um desconforto, né? Uma insegurança que vai te impedir de acertar questões que em casa você acertaria, por exemplo, né? Pela questão emocional. Então, eu acho muito importante também nessa período de reta final, você buscar fortalecer a sua confiança, pensando que não é a última oportunidade da sua vida, né? Que concurso sempre vai ter, que vai ter outras oportunidades, você não se colocar tanta pressão, sabe? Se precisar, ouve mesmo um vídeo motivacional, a gente tem aí no YouTube, né? Tanta coisa boa hoje para você ouvir perto da sua prova, né? Aumentando a sua autoestima, a sua confiança e confia na sua preparação. Vai lá, vai tranquilo e pensa que você não está lá para ser aprovado, sim para dar o seu melhor. Se você der o seu melhor, continuar estudando, nunca desistir e for sempre com essa mentalidade, vou dar o meu melhor, pode ter certeza que um dia o seu melhor vai garantir a sua aprovação. Cara, tem uma coisa que é interessante, que assim, que eu vejo comentando com as pessoas, né? Primeiro que é, eu conversava com alguns aprovados, sabe, de pessoas que tiraram notas muito boas, assim, na casa dos 90, 93, 94, 95, e o pessoal, eu tava nervoso. Aí eu penso assim, caramba, né? É normal, pô, é normal. Na reta final é absolutamente normal, depois de meses de preparação, você dá o seu melhor. Ó, obviamente você vai ficar nervoso, é natural. Você está comprometido com aquele resultado, né? Mas a questão é como você vai lidar com esse nervosismo. Pelo menos entender, assim, que todo mundo passa por isso, né? Que é uma etapa que tem que ser vencida, que a gente tem que encarar. Eu acho que ajuda, né? É interessante ver isso, porque assim, realmente o emocional pesa muito, o pessoal fica tenso, né? E Uhum. é difícil colocar isso na cabeça do concurseiro, que assim, você não controla o resultado, você controla a sua preparação, né? Você tem que dar o seu melhor na sua preparação e a nota é o resultado do que você fez por meses. Mas só para ver se eu entendi bem, para recapitular, uma coisa que eu achei interessante. Então você acha que a gente tem que fazer uma boa preparação ao longo do tempo, dos meses, você tem que dar o seu melhor, mas no final, tipo assim, na última semana, você tentar girar matérias que são mais curtinhas para tentar defender uns pontos, é isso? É você misturar, assim, a longa preparação, que iria para memória de longo prazo, e na última semana tentar bater coisinhas curtas para girar mais conteúdo e defender questões, né? Tentar levantar sua nota, é isso? Exatamente isso, porque aí você vai conseguir, com essa estratégia, garantir mais questões, né? E matérias mais extensas, como direito processual civil, não adianta na hora, lá na véspera, você tentar ver todos os artigos, entendeu? Porque você vai estar estudando muita coisa ali que não vai cair, né? Porque você tem um limite de número de questões por disciplina. Então é mais inteligente você estudar aquelas que têm menor número de artigos, né? No curto prazo. E isso impacta, inclusive, uma estratégia que eu tenho também ao realizar a prova em si, né? Que é começar pelas questões que são mais rápidas. Normalmente são as questões de direito, né? Que remete diretamente ali à letra da lei, né? Principalmente concurso de escrevente, por exemplo, que ainda é nível médio, né? Então remete muito à letra da lei. A gente não tem tanto jurisprudência, doutrina, né? Então, você começando por essas questões que são mais cara e crachá,
vai te dar uma confiança maior, que você vai estar bem preparado e vai estar acertando essas questões, e você vai responder elas de forma rápida. Então, vai sobrar tempo para você responder questões de português, que tem texto comprido para caramba para ler, né? Questões de matemática, que tem muita conta, por mais que você está bem preparado, às vezes você erra uma conta, tem que refazer. Então, são coisas que, se você não tiver com tempo sobrando, invariavelmente você vai ficar nervoso na hora da prova, pode não conseguir terminar em tempo, né? Passar todo o gabarito. Então, eu sempre tenho essa estratégia. Começa pelas questões que são mais rápidas, as de direito, e depois você fica mais tranquilo, com mais confiança para o restante da prova. Você chega a ter, assim, uma dúvida que talvez o pessoal que esteja vendo vai ter agora. Você chega, em teoria, assim, você tinha uma ordem, ou você tem uma ordem de que você acha que é o ideal? Porque eu já recebi essa pergunta. O pessoal veio falar comigo no Instagram, Caio, qual é a sua ordem ideal? Por exemplo, direito, português, informática, nessa ordem. Você chega a ter isso ou você acha que depende do feeling da prova? Eu acho que depende do feeling da prova e é muito individual, né, de cada pessoa. Então, para mim, assim, é muito importante na preparação a pessoa treinar com um simulado. Isso aí é, Perfeito. é Concordo, invariável, sabe? A pessoa tem que concordo. fazer simulado, não adianta você ter um treino só com questões esparsas, né? E chegar no dia da prova, você vai fazer 100 questões em 5 horas, né? Se for o caso de escrevente, por exemplo. Então, é algo muito particular, né? E você tem que treinar, o nome já fala, né? Simulado, você vai estar simulando o dia da prova. Então, simula ali exatamente, realmente, como vai ser a prova, né? Seleciona 100 questões de acordo com a divisão que está no edital, né? Imprime ela em papel também, não vai fazer no computador, porque no dia é papel que você vai estar utilizando, né? É, tempo, você não vai ter alguém também falando para você, né? Ah, tanto tempo, ou vai poder usar o relógio, não tem isso. Então, você não vai ficar com o relógio ali, simula realmente igual o dia da prova. E aí, você fazendo simulado, você vai começar, pô, hoje eu vou começar com direito. Aí depois eu vou fazer português, vou deixar de exatas para o fim, né? Porque de exatas leva mais tempo, então deixa para o fim, são menos questões. Se não der tempo, tudo bem eu deixar uma ou outra de exatas. Então, e aí você vê se deu certo para você. Se precisar, você vai fazendo ajuste ao longo dos outros simulados, até ver em qual você está se adaptando mais. Para mim, particularmente, sempre foi melhor começar com direito e deixar a de exatas para o final. É, porque assim, sabe que o pessoal às vezes vai perguntar, é meio curioso, então eu vou passar mais ou menos uma ordem, tá? Que é como eu fazia para ver se você concorda. Eu tinha, Uhum. quando eu fazia simulados, eu fui começando a perceber mais ou menos quanto tempo que eu ia consumir em cada parte. E eu ficava, não era ferro e fogo, mas meu plano era fazer mais ou menos eh, direito, português, informática, atualidades, aí depois eu seguia para o resto. Assim, na minha cabeça, atualidades era meio que coringa, assim, porque eu não queria nem olhar antes para não quebrar meu emocional, porque atualidades é imprevisível, né? Mas eu dividia mais ou menos a prova assim. Aí, por último, eu deixava matemática. Deixei matemática e não queria nem olhar antes para não afetar meu psicológico. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu reparei o seguinte: toda prova do TJ São Paulo vem com alguma parte meio monstrinha, assim, meio esquisito, isso é inevitável. Como você lidaria com isso? Vamos supor, como você faria para proteger o seu emocional? Foi, por exemplo, no caso, né, no concurso de 2021, a gente teve umas questões de direito penal que a galera reclamou, a galera achou um pouquinho mais puxadas. Se você abre a prova, você bate o olho numa questão assim: "Pô, não faço ideia", você pula, como é que você faz? Deixa para o final? Legal. Primeiro, só voltando nessa sequência aí que você falou das disciplinas, você falando aqui, eu me recordei que foi exatamente a sequência que eu fiz na prova do escrevente. Então, Bacana. eu não só concordo, como literalmente eu realizei na prática essa Você sequência aí que aplicou, você falou da bacana. disciplina. Muito bom. E essa questão que você comentou realmente acontece, né, invariavelmente, vem uma disciplina ali mais difícil, além do ponto que você está esperando, por isso a importância da questão emocional que eu falei tanto. Primeira coisa que você tem que pensar é que se está difícil para você, está difícil para todo mundo, né? Perfeito. Então, isso é muito importante, porque o candidato na hora lá pode ficar nervoso, pô, eu estou errando, mas não estou sabendo, né, responder. Mas se você fez uma boa preparação, essa questão está além do nível para todo mundo, e a tendência é que a nota de corte caia. Então, primeira coisa, mantém o,
o emocional tranquilo, entendeu? Pensa que não é só para você que essa questão está difícil e mantenha a sua estratégia. Eu vou começar com direito, eu estou em direito penal. Pô, direito penal está difícil? Continua em direito penal. E adota a mesma estratégia que você adotaria em outra questão que você não sabe. Pô, não sei essa, mas conseguir eliminar ali uma ou duas alternativas, já risca as duas alternativas que você eliminou, para você nem ler mais elas, porque são alternativas que você sabe que está errado, e pula a questão, entendeu? Continua na sua estratégia. No fim, você vai voltar, né, com mais calma e vai ver se você sabe ou não. Se não souber, tranquilo, tá difícil para todo mundo, não é só para você, não. Bacana, bacana, bacana. E o pessoal tem que aproveitar, né? Eu estava até vendo essa semana, saiu uma notícia aí, que tem um projeto para o TJ criar 750 cargos, cara. Acho que não só de escrevente, entre outros, né? Mas ó, a chance é agora, o pessoal tem que ir pra cima, né, cara? Cara, agora é o momento, né? O cargo de escrevente no TJ é impressionante, cara. Como nomeia, como as listas rodam, né? Às vezes você pega uma posição ali, pô, fiquei perto da nota de corte, não sei se você é chamado, mas a lista roda muito, entendeu? Tem muita chance de você ser chamado. Na questão do Tribunal de Justiça, mais de 90% dos funcionários do tribunal são escreventes. Então, os outros cargos dentro do tribunal são a minoria, entendeu? O forte mesmo é o escrevente, né? O escrevente que mobiliza, né? Que gira toda a máquina judiciária e é o que realmente tem nomeação em massa. Então, o pessoal tem que se dedicar, tem que acreditar, porque concurso de escrevente sempre vai ter, É. está precisando sempre, né? Surgem muitos cargos e realmente a hora de quem se prepara chega. Pô, cara, vou abrir uma coisa aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui até agora. Cara, recentemente, onde eu trabalho, chegaram 2 escreventes, assim. Pô, o pessoal comemorou, cara. Você pode ter certeza, você vai. A necessidade é grande, entendeu? Aí, se você for nomeado, você vai ser bem recebido, porque o TJ precisa, cara. O TJ precisa. Às vezes, quando tá em determinado local, né, fica anos sem reposição. Então, quando você chega, o pessoal te abraça. Você vai ajudar bastante, com certeza. Leon, a gente tá falando de reta final, e tem uma questão assim, que eu tenho até um vídeo aqui no meu canal falando a respeito disso, que é o meu receio com reta final é a questão do tempo. Então, o pessoal fica indicando técnicas mirabolantes, você tem que fazer isso, isso e aquilo, e a minha única crítica é, cara, tudo é válido quando você tem tempo. E na reta final, o que que eu acho? Que você tem que ler lei seca, principalmente em direito, né? Ler lei seca e resolver questões. Só que aí a gente até comentado a respeito disso. No meu canal, eu ofereço uma solução que é você tentar fazer por lacunas assim, e para tentar estimular a sua memória nas partes em que não tem questões. Mas às vezes você está numa situação que nem tempo para isso você tem, né? E eu sei que você tem um material, pensou numa solução para essa questão, porque a gente sabe que o TJ, tem partes do conteúdo programático do TJ que você consegue fazer questões a respeito, você tem bancos de questões, mas tem partes que é um deserto, assim. Você tem dificuldade de memorizar. Fala Hum. disso pra gente, por favor. Cara, bacana, porque o que que acontece? As bancas têm feito muito isso, né? Eu tenho observado. Muita gente fala assim, pô, as bancas sempre procuram os mesmos assuntos dentro do edital, Nem né? sempre. E as questões são sempre as mesmas, tal. Às vezes tem alguns capítulos que estão previstos no edital e não cai questão. Só que eu vejo que ao longo dos concursos, isso Às não vezes tem sido quando mais. vem uma às vezes vem uma para arrebentar, que é de propósito, né, isso aqui não cai. Aí o cara coloca 2 questões e arrebenta o pessoal. Exatamente. Essa não tem sido mais a regra das bancas focarem só no que elas costumavam focar, porque a competitividade está muito grande, né? O pessoal Sim. está cada vez melhor preparado. Então, as bancas têm procurado diversificar dentro do conteúdo do edital, claro, né? Não vai cobrar nada fora do edital, que a questão vai ser anulada. Mas dentro do conteúdo do edital, as bancas têm procurado diversificar o que elas cobram. E muitas vezes estão surgindo questões, assim, literalmente de assuntos inéditos, né? Que não tinham sido cobrados antes. Então, pensando nisso, foi que eu criei um curso de testes, né, de questões do bloco de conhecimentos em direito para auxiliar o pessoal e incluindo aí nesse curso praticamente 100% dos artigos previstos no edital de escrevente. Hum. Porque o edital de escrevente é separado ali pelas disciplinas, né? Você tem direito constitucional, direito administrativo, processo penal, processo civil e normas da corregedoria, né? Essas 6 disciplinas no bloco de conhecimentos em direito. Mas todas elas são separadas por artigos. Você tem
todos os artigos ali enumerados. Então, eu fiz um curso de teste seguindo artigo por artigo, entendeu? De cabo a rabo e separando ali no PDF das questões os capítulos, né? Para ter essa separação por tema, né? Para quem está estudando a teoria saber a respeito de qual tema está respondendo a questão, mas todos os artigos estão inclusos. Então, de repente, eu coloquei lá um capítulo, suspeição e impedimento, por exemplo, do juiz. Ah, mas não cai todos os artigos desse capítulo. Então, pode ficar tranquilo que não vai ter questão de artigo que não cai, né? É separado por capítulo para o candidato saber sobre o que ele está estudando, mas todas as questões são as previstas no edital. E todas 100% inéditas, né? Não são questões que vai ser encontrado em concursos anteriores, em provas anteriores, são todas que eu elaborei com base na minha experiência mesmo, todas as minhas aprovações em concurso, né? Eu já tive 8 aprovações, aí 7 foram concursos da VUNESP. Então, Ah, ô, é uma banca que eu conheço bem aí, e conciliando essa questão do direito, né, que eu tenho essa facilidade aí de ter gabaritado na prova de escrevente, de já estar aí à beira de me formar, né, me graduar em direito, e com esse conhecimento também na banca da VUNESP. Então ficou um curso muito bacana assim para o pessoal fazer realmente na reta final, focando em questões, porque as questões da prova do concurso com certeza vão estar ali no meio, né? E além disso, são 575 páginas ao todo de PDF, somando tanto PDF de questões quanto PDF de gabarito. E uma preocupação que eu tive no PDF de gabarito foi colocar também a justificativa das alternativas equivocadas. Então, não somente o gabarito, né, que está a alternativa correta, como também a justificativa dos distratores, né, que a gente denomina as alternativas equivocadas. E isso com base na letra da lei, né? Então, eu coloquei ali em cada distrator, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, né? E a transcrição do artigo com destaque aonde foi alterado, onde está o erro. Então, isso funciona muito bom, porque o candidato não precisa ficar voltando na letra da lei, né? Para verificar onde está o erro. A letra da lei já está ali, né? Fácil para o candidato assimilar e seguir. Então, aí eu tenho tido um feedback muito positivo também do pessoal, né, que já adquiriu, que está se preparando aí para o concurso, que realmente ficou um material diferenciado. E outro diferencial é um tópico Fique Ligado, né, que eu denominei tópico Fique Ligado no PDF de gabarito, que são alguns mnemônicos, macetes, né, relacionados à temática que está sendo tratada ali na questão, para auxiliar o candidato, né, também nessa memória que vai ficar para o longo prazo, né? Você vai estar fazendo esse concurso para a reta final do escrevente, mas é um conhecimento que vai ficar na sua cabeça por longo prazo, né? Igual, por exemplo, o LIMP, né? Os princípios a da gente administração pública. não Pô, quem sai não lembra nunca do... da cabeça. É, Leon, deixa quem eu te não lembra? perguntar. Você passa por todo o conteúdo, então, por exemplo, eu estou na reta final. E eu quero uma solução para o meu problema, entendeu? Eu estou na reta final, tem um pedaço de processo civil, tem um processo de direito, tem um pedaço de direito constitucional lá, uma parte que eu não tô confiante. Se eu for no seu material, eu consigo achar questões daquele tópico específico. Então você teve o cuidado de cobrir, então, de cobrir a legislação, então eu vou conseguir achar questões daquela parte, é isso? Exatamente, Ah, cara. bacana, É, bacana. adquirindo o curso, vão ser ao todo 12 PDFs, né, separado por Hum, disciplina. Então, você tem as 6 disciplinas, você vai clicar lá, né, tem direito constitucional, administrativo, você clicando em cada uma delas tem 2 PDFs. Um de teoria, né, das questões, e a outro de gabarito. Então, você entrando no PDF das questões, vai ter ali todos os capítulos separados, seguindo a sequência dos artigos. perfeito. Então, se você der um Ctrl L lá, né, localizar, colocar suspeição, impedimento, seja o tópico que for, Hum, vai perfeito, localizar lá o capítulo e perfeito. as questões na Perfeito, sequência. perfeito. Porque na minha preparação, assim, eu comprei um material de questões e eu queria, assim, na reta final, uma coisa que resolvesse o meu problema, sabe? Direto ao ponto. Então, dá para achar isso. Com certeza. Não, Isso, beleza. Bacana. Leon, a gente está encaminhando aí, a gente pode te conhecer, você deu umas dicas muito boas aí de preparação, que eu concordo, eu gostei, porque assim, é interessante, né, que a gente não tinha batido papo nesse sentido, e a ordem de questões ficou parecida, né, de resolução, a gente acabou, tem umas similaridades aí na preparação. Como eu não tirei 93, né? Queria ter tirado. Leon, eu sei que você está começando um projeto no YouTube também, que você está querendo ajudar a galera, trazer conteúdo. Como é que é o nome do seu canal?
Ah, legal, cara. Primeiro, pô, essa questão aí da quantidade de acerto das questões, pouco importa. O importante é a aprovação, né? A Estamos trabalhando, nomeação. exato. Isso você conseguiu também, então, Sim. show de bola. E o meu canal eu tô começando esse canal aí, tô colocando bastante conteúdo sobre concurso público, dica de estudo. Agora, nesse momento, tô focando em colocar lá bastante questões, né, do meu curso, outras questões que eu estou elaborando para auxiliar o pessoal que vai prestar a prova de escrevente, focando nessa questão agora, né, que já a gente está aí perto da prova de escrevente. Então, meu canal é @canal do Leon Ward, né? Meu nome e sobrenome, tudo junto. Então, pedir aí para o pessoal se inscrever lá, seguir, dar uma força, que vai ter bastante conteúdo relevante. Ó, vou fazer o seguinte, então, agradecer ao Leon pela participação aqui. Estou começando esse projeto, quero trazer vozes aí de concurseiros, pessoas que passaram por essa jornada, entendeu? Que conseguem trazer conteúdo de verdade, agregar, uma pessoa que realmente passou aí pela jornada e a gente vê, quando é de verdade é diferente, né? Pessoa que realmente viveu, você vê que ela realmente passou o perrengue. Ou o Leon aí é uma pessoa de verdade, precisou trabalhar, sabe? Não, ninguém passou a mão na cabeça dele. Conseguiu 8 aprovações, né, Leon? Então, com certeza é por mérito dele, por esforço dele. Cara, o Leon falou uma coisa, tá? Que eu preciso pontuar, que é o seguinte: não fica preocupando muito com questão de nota de corte, não. Fica assustado com notas. Ah, o fulano tirou 98, o fulano tirou 97. Aí fica parecendo que é uma coisa muito distante e tal. Só que assim, principalmente no concurso do TJ São Paulo, cara, com essa quantidade de vagas, assim, com a necessidade do TJ, a sua preocupação nessa reta final tem que ser, cara, coloca o nome na lista, sabe? Coloca o seu nome na bendita lista, depois treina a digitação e espera, uma hora te chamam, entendeu? Eu demorei mais ou menos, cara, ó, eu fui aprovado, acho que o TJ demorou aí uns 7, 8 meses para me nomear, esperei, cara, mudei minha vida. Mudei, saí lá do interior de Goiás, entendeu? Dei o sangue, me dediquei, minha vida hoje é completamente diferente, graças ao meu esforço e graças aí ao TJ São Paulo. Então, cara, pega as informações que o Leão te passou, absorve da melhor forma possível e dê o seu melhor. Dê o seu melhor no dia da prova. E eu espero um dia que você me chame no Teams. Ô, Caio, te achei aqui no Teams, ou acompanhava o seu canal, tá bom? Eu desejo sucesso para todo mundo, uma boa sorte. Antes de eu finalizar, os links do Leão estão aqui na descrição e no comentário fixado. Você quer seguir o canal do Leão? Estou deixando aqui. Você está interessado pelo curso de teste do Leão, que eu acho sinceramente que pode te ajudar? Clica no link aqui e dá uma olhada. Fechou? Leon, quiser falar alguma coisa pro pessoal? Valeu, Caio. Primeiro, agradecer aí, né, a participação. Uma honra ser o primeiro entrevistado nesse novo projeto do seu canal, né, que agrega tanto aí para o pessoal como a gente, né, interessado em concurso público. E é como você falou, né, vale a pena. Todo o esforço vale a pena, né? A recompensa vem. Então, o pessoal que tomou essa decisão, que é uma decisão, né, estudar para concurso, né, prestar, que siga firme nisso, com confiança, porque parece clichê, mas não é. Só não passa quem acaba desistindo, né? Isso, Então, exato. confia no seu resultado, que o É isso. resultado vem. Leon, muito obrigado. Tchau, tchau. Caio, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.